Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 31 de março de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da lição da semana, que foi Jesus vence, Satanás perde. Essa semana tivemos a oportunidade de estudar a primeira lição, ou o primeiro tema desse novo trimestre, escrito pelo pastor Mark Finley. O texto que serve como base para o nosso estudo foi Apocalipse capítulo 12, verso 17. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quando analisamos aqui o contexto daquilo que estudamos durante essa semana, percebemos algumas coisas que saltam à vista. O pastor Mark Finley nos mostrou no capítulo 12 de Apocalipse 4 episódios da grande controvérsia, da grande luta entre as forças do bem e do mal. O primeiro episódio acontece no céu. A rebelião que surge no lugar menos provável, o lugar de onde Deus administra o universo. Um dos anjos mais exaltados, Lúcifer, se rebela contra o Criador e 1/3 dos anjos se unem a ele na rebelião. Segundo episódio, que vai aparecer também no capítulo 12 de Apocalipse, acontece aqui na Terra, quando Cristo Jesus nasce, o bebê Jesus é perseguido por esse mesmo anjo rebelde que tenta destruí-lo, mas o Senhor o vence. Terceiro episódio, período medieval, período em que a própria igreja se torna um instrumento através do qual os descendentes da mulher acabam sendo perseguidos. E o quarto e último capítulo, que foi aquele que a gente viu ontem, que é quando os descendentes da mulher, que são fiéis e obedecem os mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus, eles se mantêm no foco do ódio do inimigo de Deus. Mas ao mesmo tempo sabemos que essa grande batalha entre as forças do bem e do mal, ela tem sido, de alguma forma, monitorada pelo próprio Deus. O Senhor Deus, ele estabelece limites dentro do contexto dessa grande luta entre as forças do bem e do mal. E o grande elemento que norteia de que lado estaremos no meio desse grande conflito é o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha é a base para podermos entender o que acontece no grande conflito. A menos que sejamos fiéis a Deus, que tomemos a decisão de ser fiéis a Deus e de obedecer-lhe, entendendo que a sua vontade é o melhor para a nossa vida, nós não seremos mais do que autômatos, robôs, que foram programados para agir de determinada forma. Aliás, é exatamente isso que o pastor Mark Finley menciona no nosso guia de estudos hoje. O primeiro parágrafo da nossa lição hoje foi escrito por ele. Ele diz assim: em certo sentido, poderíamos argumentar que Deus não teve escolha. Se ele queria seres que pudessem amá-lo e amar as outras pessoas, teria que criá-los livres. Se não fossem livres, não poderiam amar. E o que seria do universo sem amor? Seria o que alguns têm afirmado, nada além de uma máquina irracional que funciona de acordo com leis rígidas de causa e efeito. Sem livre-arbítrio, nada além de pacotes de carne e sangue, de partículas subatômicas que seguem apenas as leis físicas. Não é uma descrição bonita, nem representa a verdade sobre nós. Quem pensa que o amor por nossos pais, filhos ou cônjuges não é nada além do que o efeito de um aglomerado de átomos? E é interessante que em 1 João, no capítulo 4, versos 8 e 9, encontramos o seguinte. Aliás, até o verso 7 já começa dizendo: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que o amor consiste, em que tenhamos amado a Deus, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Isso é fantástico. A única maneira de podermos entender Deus é através do amor. Sem o livre-arbítrio, o amor não seria uma opção. Como o pastor Mark Finley mesmo menciona, nós seríamos apenas como se fôssemos autômatos que fomos programados para agir de determinada forma. E Deus não age dessa forma. Isso é fantástico. Outros 2 parágrafos que aparecem no nosso guia de estudos hoje do livro Patriarcas e Profetas, na página 10. No primeiro parágrafo, Ellen White diz assim: sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Deus deseja que todos os seres criados por ele, o serviço de amor, que brote de um relacionamento de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada e concede a todos livre-arbítrio
para que lhe possam prestar serviço voluntário. O Senhor Deus não aceita um serviço que não seja, ou que não brote de um coração que esteja movido pelo amor. O amor é que nos move a agir dessa forma. É o amor a Deus, o amor ao próximo. Um serviço que não brote dessa motivação não é aceito por Deus. E ela explica o porquê no segundo parágrafo. Ela diz assim: enquanto todos os seres criados reconhecem ou reconheciam a lealdade pelo amor, havia perfeita harmonia por todo o universo de Deus. A alegria da hóstia celestial era cumprir o propósito do Criador. Tinham prazer em refletir a sua glória e manifestar o seu louvor. E enquanto o amor para com Deus predominava, o amor de uns para com os outros era cheio de confiança e abnegação. Nenhuma nota dissonante havia para desafinar as harmonias celestiais. Ou seja, enquanto o amor foi a base do relacionamento do universo entre os seres criados e Deus, tudo funcionou. O problema é quando outra motivação tomou conta do ser humano. Veja, o Senhor Deus nos chamou para podermos trabalhar tendo como base o amor. O amor é o que nos traz o contentamento. O amor é que nos traz a felicidade. A rebelião pode te oferecer muita coisa na perspectiva humana, mas não pode te oferecer amor. Amor só pode brotar daqueles que estão ligados à fonte do amor. E a fonte do amor é Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A infelicidade que você encontra no contexto da rebelião, e é engraçado que a rebelião te oferece a felicidade, né? Ela pelo menos apregoa que é isso que eles oferecem. Você só vai ser feliz se deixar de lado as regras, as convenções que foram estabelecidas pela Bíblia, a palavra de Deus. E toda vez que o indivíduo abandona essas regras, essas convenções, ele acaba experimentando um vazio de alma. Não existe felicidade sem uma vida que seja norteada por amor. Por isso hoje eu o desafio a viver esse princípio de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor Deus. Eu gostaria de orar junto com você, pedindo a Deus para que nos ajudasse a usar o nosso livre-arbítrio dessa maneira. Entretanto, antes ainda de podermos trabalhar ou de orar por isso, eu gostaria de lembrá-lo que nessa semana, durante toda essa semana, nós estivemos orando pelas temáticas ligadas ao MAP, o Ministério Adventista das Possibilidades, a RAAFA, que é uma rede de apoio aos pais ou à família dos autistas, e por isso nessa semana estamos aqui usando roupas azuis, o cordão do autismo, que é na verdade uma lembrança de que nós precisamos tornar a nossa igreja uma igreja inclusiva, uma igreja onde todas as pessoas têm a oportunidade de alcançar o seu potencial em Cristo. Aliás, eu queria desafiá-lo a tomar a decisão de amanhã fazer parte dessa busca de conscientização. Use uma peça de roupa azul, uma camisa, uma gravata, uma calça, um vestido, uma peça de roupa azul, nem que seja uma fita uma fita azul no cabelo, no caso das mulheres aí, para poderem chegar na igreja e simplesmente dizerem através desse gesto: eu quero que a minha igreja seja uma igreja inclusiva e que todas as pessoas encontrem o seu potencial em Cristo. Hoje nós vamos orar por todas as pessoas que de forma voluntária trabalham em favor dos autistas. Além disso, nós temos na nossa comunidade de oração, no nosso chat, temos alguns pedidos que foram mencionados e eu desafio a vir comigo para podermos selecionar alguns deles. Eu quero começar orando pela Janete e pelo José Forlan, lá de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Eles nos enviaram uma mensagem mencionando que estudam a lição com a gente durante todos os dias, que têm buscado um conhecimento maior da palavra de Deus, e nós vamos orar pelos dois aqui também. Quero orar aqui também pela Marise Silva. Ela faz um pedido aqui bem simples, bem ao ponto, mas um pedido que merece ser lembrado. Ela diz: eu peço oração pela venda de uma casa, preciso vendê-la, Deus sabe as razões. Vamos aqui estar orando por ela. A Gleide Freitas, ela diz assim: peço oração pelo Pedro, que Deus dê forças para ele vencer o poder do maligno, pela sua conversão, voltando para os braços do Senhor.
Nós vamos orar aqui então pelo Pedro. A Marinice Bel, ela menciona, sou de Anápolis, Goiás, e peço oração pela minha amada filha Madian, que ela está preparando alguns exames para fazer uma cirurgia e ela precisa aqui da intervenção da parte do Senhor Deus. E um último pedido aqui que é pela Thalissa Roliano. Eu gostaria de oração pela minha sobrinha Angelise, que é autista, filha da Vanilda e ao mesmo tempo do Gilberto. Eles são de Viamão, lá no Rio Grande do Sul, mais especificamente do Santa Isabel. Ela está pedindo aqui oração, inclusive, pela saúde do Gilberto e para que a Vanilda tenha muita força no Senhor, para que os dois possam estar trabalhando de forma muito especial aí pela Angelise. Nós vamos estar orando, sim, por esses pedidos. Eu desafio a unir-se a mim neste momento de oração. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos mostra que o Senhor Deus nos deu livre-arbítrio, direito de escolha. Ajuda-nos a viver em cima desse mesmo princípio, a amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Pedimos também uma bênção especial por todos aqueles que trabalham com os autistas, aqueles que trabalham de forma voluntária, não recebem nada para isso, mas amam essa causa, porque entendem que todas as pessoas precisam aprender a amar Jesus, inclusive aquele que é autista. Te peço também, Pai, uma bênção especial por todos os pedidos que foram aqui mencionados. O Senhor conhece cada um deles e pode responder a cada um deles de acordo com a Tua vontade. Por isso, nesse momento, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?